Se você estiver me vendo pelas câmeras, saiba de uma coisa, eu nunca vim aqui para mentir. Eduardo Prado congelou diante do monitor. A xícara de café escorregou da mão e se espatifou no chão de mármore da mansão em Alphaville. A casa era grande e cara. E vazia. Vazia desde o dia em que o acidente levou Lívia, sua esposa, e deixou seus filhos gêmeos, Lucas e Davi, presos a cadeiras de rodas com apenas 4 anos. Eduardo não confiava mais em ninguém. 7 cuidadores haviam passado por aquela casa. 7 decepções. Por isso as câmeras. Por isso o controle. Até o dia em que Ana, a nova cuidadora, chegou com uma mala pequena, olhar sereno e silêncio demais. Naquela noite, Eduardo viu algo impossível. Ana ajoelhada entre os meninos cantando uma canção antiga. A mesma canção que Lívia cantava quando eles ainda andavam. O coração dele disparou. Ninguém mais conhecia aquela música. A verdade veio como um soco. Ana não era só uma cuidadora. Ela tinha sido a socorrista no acidente, a última pessoa a ouvir a voz de Lívia, que segurou sua mão e pediu entre lágrimas: "Cuida dos meus filhos, por favor." Na mesma noite, Ana perdeu a própria filha em um parto prematuro causado pelo trauma. Mesmo assim, ela cumpriu a promessa. Trabalhou em 2 empregos. Pagou terapias escondida. Amou aqueles meninos em silêncio. Eduardo, cego pelo medo, mandou Ana embora. Dias depois, Lucas parou de respirar. Em pânico, ele não ligou para o hospital. Ligou para ela. Ana voltou. Salvou o menino e ficou. Porque algumas promessas não morrem. E porque às vezes a cura vem justamente de quem a gente teve medo de confiar. Eduardo passou a madrugada sentado na poltrona dura do hospital, sem conseguir pregar o olho. O cheiro de álcool, o bip constante dos aparelhos e o som distante de passos no corredor faziam sua cabeça girar. Lucas dormia finalmente estável, respirando com a ajuda de um pequeno aparelho. Davi, encolhido na cadeira ao lado da cama, segurava forte a mão do irmão, como se tivesse medo de soltar. Do outro lado do quarto, Ana estava sentada exausta. O cabelo preso de qualquer jeito, os olhos fundos, o casaco jogado sobre os ombros. Ela não dizia nada, não cobrava nada. Só estava ali. Eduardo olhava para ela e sentia um peso esmagador no peito. Vergonha, culpa, medo, tudo misturado. Ele começou, mas a voz falhou. Engoliu em seco. Eu achei que controlar tudo ia proteger meus filhos. Achei que se eu não deixasse ninguém entrar, ninguém iria embora. Ana respirou fundo antes de responder. O medo faz a gente levantar muros, Eduardo. Mas criança não cresce atrás de muro. Cresce com gente por perto. Ele fechou os olhos. Aquela frase doeu mais do que qualquer acusação. Nos dias seguintes, Lucas se recuperou. Pouco a pouco, os médicos diminuíram os aparelhos, os horários de observação. Mas algo tinha mudado de verdade fora dos exames. Davi voltou a falar mais. Voltou a pedir colo. Voltou a sorrir mesmo que tímido. E Lucas, ainda frágil, apertava a mão de Ana sempre que ela se afastava. Na terceira noite, Eduardo encontrou Ana sentada sozinha no corredor, olhando para o chão. Eu não sei como pedir desculpa do jeito certo, ele disse sentando ao lado dela. Mas sei que errei. Sei que machuquei você. E machuquei meus filhos. Ana demorou a responder. Aquela noite, do acidente, ela começou com a voz baixa. Eu perdi minha filha. Segurei ela nos braços por 20 minutos. 20. A voz tremeu, mas ela continuou. E eu prometi para sua esposa que não deixaria a dor vencer. Às vezes eu falho. Às vezes dói demais. Mas eu fico. Eduardo sentiu os olhos queimarem. Pela primeira vez desde a morte de Lívia, ele chorou sem tentar esconder. Quando voltaram para casa, a mansão já não parecia tão vazia. Não porque tivesse ficado menor, mas porque voltou a ter som. Risadinhas, conversas baixas, música infantil tocando na sala. Eduardo começou a mudar nos pequenos gestos. Passou a acordar mais cedo para ajudar no café. Tentava cortar frutas tortas, errava, ria de si mesmo. Observava Ana com os meninos não pelas câmeras, mas da porta em silêncio. Certo dia, Davi perguntou: Papai, a Ana fica para sempre. Eduardo se ajoelhou na frente dele. Se ela quiser.
E se vocês quiserem também. Lucas sorriu cansado, mas sincero. Meses depois, no quintal, Ana empurrava as cadeiras dos meninos sob o sol da tarde. Eduardo observava de longe, sentindo algo que não sentia há anos, paz misturada com gratidão. Ele finalmente entendeu que amor não é posse, é presença. E que confiar dói, mas viver sem confiar dói muito mais. O tempo passou devagar como passa para quem ainda está aprendendo a respirar de novo. 6 meses depois, a casa já não era mais a mesma, e Eduardo também não. As câmeras ainda estavam lá presas aos cantos do teto, mas estavam desligadas. Todas. Ele nunca anunciou isso em voz alta. Apenas fez. Um gesto simples, silencioso, mas que dizia mais do que qualquer pedido de desculpas. Ana percebeu no mesmo dia. Ela entrou no escritório para avisar que Lucas tinha dormido mais cedo e reparou no monitor apagado. Parou. Respirou fundo. Não sorriu. Mas algo dentro dela relaxou pela primeira vez desde que cruzara aquela porta com a mala pequena. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Eduardo sentou à mesa da cozinha com 2 canecas de chá. Empurrou uma em direção a ela. Eu sei que você não me deve nada, disse, mas queria que soubesse. Eu estou tentando aprender. Ana segurou a caneca com as 2 mãos, como quem segura algo quente demais, mas necessário. Aprender dói, respondeu. Mas ficar sozinho dói mais. Os dias seguiram. Terapias, consultas, pequenas vitórias. Lucas começou a mexer melhor os braços. Davi passou a cantarolar enquanto brincava. Nada milagroso, nada rápido, mas real, vivo. Certa tarde, enquanto Eduardo ajudava Lucas com um exercício simples, o menino parou, respirou fundo e disse: Papai, você vai embora também? A pergunta caiu como um soco. Eduardo sentiu o chão sumir. Não, filho, eu fico, eu prometo. Lucas assentiu, mas seus olhos ainda carregavam medo. Eduardo entendeu naquele instante que promessas não bastam. Presença é que constrói confiança. Na semana seguinte, Eduardo levou Ana até o portão, algo que nunca tinha feito antes. Eu queria te pedir uma coisa, disse hesitante. Não como patrão, como pai. E como alguém que errou muito. Ela esperou. Fica! Não por contrato, fica porque... A voz embargou. Porque a gente precisa de você. Ana baixou os olhos. Pensou na filha que não crescera. Pensou na promessa feita numa estrada escura. Pensou nos 2 meninos que agora riam dentro de casa. Eu fico, disse. Mas não como substituta de ninguém. Eu fico sendo quem eu sou. Eduardo assentiu. Era exatamente isso que Lívia teria querido. Meses depois, numa manhã comum, Davi chamou da sala. Mãe, olha o desenho. Ana congelou. O coração disparou. Eduardo apareceu atrás dela sem dizer nada. Não corrigiu. Não explicou. Apenas colocou a mão em seu ombro. Ana se abaixou, os olhos marejados. Eu tô vendo meu amor. E naquele instante algo se encaixou. A dor não desapareceu. Nunca desaparece. Mas ela mudou de lugar. Já não comandava tudo. Agora dividia espaço com risadas, com café derramado, com abraços tortos e dias imperfeitos. Eduardo aprendeu que amar é aceitar o risco. Ana aprendeu que promessas cumpridas também curam quem promete. E os meninos aprenderam que mesmo depois da maior perda, é possível voltar a sentir segurança. Porque família não nasce só do sangue. Às vezes nasce da dor compartilhada. E da coragem de ficar. E você? Já precisou reaprender a confiar depois de perder tudo? Conte nos comentários e se inscreva para continuar vivendo histórias que tocam fundo na alma. A rotina seguiu, mas a vida nunca voltou a ser normal. Ela ficou melhor que isso, ficou verdadeira. Naquela casa, agora cheia de marcas de dedos nas paredes e brinquedos espalhados pelo chão, o passado ainda existia. Mas já não mandava em tudo. Eduardo percebeu isso numa tarde silenciosa, quando encontrou Ana sentada no quarto dos meninos, segurando uma caixa pequena no colo. Eu nunca abri isso aqui, ela disse com a voz baixa. Guardei desde aquela noite. Dentro da caixa havia uma mantinha dobrada com cuidado e uma pulseirinha minúscula ainda com a etiqueta do hospital. Eduardo não perguntou. Não precisava. O silêncio dizia tudo. Às vezes eu fico com medo, Ana continuou. Medo de amar demais e perder de novo. Eduardo se sentou no chão ao lado dela. Eu vivi esse medo por tempo demais, respondeu. E quase perdi meus filhos por causa disso. Ela assentiu.
Pela primeira vez, eles não estavam falando só como cuidadora e pai. Estavam falando como duas pessoas que sobreviveram ao pior. Os meninos cresceram em pequenos passos, nada de milagres repentinos, mas progresso real. Lucas passou a sustentar o tronco por mais tempo. Davi ganhou força nos braços e já conseguia se alimentar sozinho. Cada conquista vinha com lágrimas risadas e um orgulho silencioso. Certo dia, durante uma consulta, a fisioterapeuta comentou: eles estão diferentes, mais confiantes, mais seguros emocionalmente. Eduardo apertou a mão de Ana sem perceber. Em casa, as noites passaram a ter rituais. Histórias antes de dormir. Conversas baixas. Às vezes, lembranças de Lívia. E Ana nunca se esquivava. Nunca competia com aquela memória. Pelo contrário, ajudava os meninos a lembrar. Sua mãe gostava de girassóis, dizia. Ela tinha um jeito de rir que enchia o ambiente. Essas lembranças não feriam mais. Elas aqueciam. Mas a maior prova de mudança veio num dia comum. Eduardo recebeu uma ligação importante, uma reunião fora da cidade. Algo que antes o faria entrar em pânico, planejar tudo, revisar câmeras, checar horários. Ele desligou o celular e foi até a sala. Eu vou viajar amanhã cedo, disse aos meninos. Volto em 2 dias. O silêncio veio rápido. Davi mordeu o lábio. Lucas desviou o olhar. Mas a Ana fica, Eduardo completou. E eu volto, de verdade. Lucas respirou fundo. Você promete? E volta. Prometo, respondeu Eduardo. E volto. E voltou. Quando cruzou a porta, 2 dias depois, encontrou os meninos rindo, Ana, no meio deles, contando alguma história boba. Nada tinha desmoronado. Nada tinha sido perdido. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Eduardo falou algo que guardava há meses. Se um dia você quiser ir, eu vou sentir. Mas não vou te prender. Ana sorriu emocionada. E se um dia eu ficar, é porque eu escolhi. Eles se entenderam ali. Não havia final perfeito. Não havia conto de fadas. Havia uma família construída na imperfeição, no cuidado diário, na coragem de continuar. Eduardo aprendeu que amar não garante que nada de ruim vai acontecer, mas garante que, se acontecer, ninguém enfrenta sozinho. E talvez essa seja a maior vitória de todas. E você já precisou escolher entre se fechar ou amar de novo? Conta aqui nos comentários e se inscreva para mais histórias que tocam fundo, porque algumas curas só acontecem quando a gente decide ficar. O pedido veio num dia simples desses que não anunciam mudança nenhuma. Era uma terça-feira comum, céu nublado, café esfriando na mesa. Eduardo estava sentado no sofá folheando distraído um álbum antigo, quando encontrou uma foto de Lívia grávida, sorrindo, mão sobre a barriga. Ficou ali alguns minutos em silêncio. Não chorou. Apenas respirou fundo. Quando Ana entrou na sala, percebeu o olhar dele. Hoje faz 8 anos, ele disse. O dia em que ela me contou que estava grávida dos gêmeos. Ana sentou ao lado dele, respeitando o silêncio. Eu pensei que esse dia sempre fosse doer do mesmo jeito, Eduardo continuou. Mas hoje, dói diferente, não machuca. Lembra? Naquela noite, depois que Lucas e Davi dormiram, Eduardo chamou Ana para conversar. Não era tão solene, não havia discurso ensaiado. Eu fui ao fórum hoje, disse direto. Conversei com um advogado. Ana franziu a testa apreensiva. Sobre a guarda, ele completou. Não para tirar nada de ninguém, mas para oficializar algo que já existe. Ela sentiu o coração acelerar. Eduardo, eu sei, ele interrompeu com cuidado. Não é pouco. Não é simples. E não é uma obrigação. Mas, se um dia acontecer algo comigo, eu não quero que meus filhos passem por mais um abandono burocrático, mais uma insegurança. Ele respirou fundo. Eu quero que você seja a mãe deles também, de verdade. No papel. Na vida, Ana não respondeu de imediato. Os olhos marejaram. Pensou na filha que não cresceu. Pensou no medo de perder de novo. Pensou no amor que já existia mesmo sem nome oficial. Você tem certeza? Perguntou com a voz trêmula. Porque isso não é só assinar um documento. Eu sei, ele respondeu. É escolher ficar. Todos os dias. Ana chorou. Chorou como não chorava há anos. Não de dor, de aceitação. Dias depois, sentaram juntos para contar aos meninos. A Ana... Eduardo começou ajoelhado na frente deles. Quer continuar cuidando de vocês para sempre. E eu quero também. Lucas olhou para Ana sério. Mesmo quando eu ficar bravo, ela sorriu com lágrimas nos olhos. Principalmente nesses dias. Davi abriu os braços. Então você é a nossa mãe. Ana respirou fundo antes de responder. Se vocês quiserem. Os dois abraçaram ela ao mesmo tempo. O processo foi longo. Papelada. Conversas difíceis.
momentos de dúvida, mas também houve pequenas alegrias, Lucas chamando mãe sem perceber, Davi desenhando a família com 4 pessoas sem excluir ninguém. No dia em que tudo foi oficializado, não houve festa grande. Só um almoço simples em casa. Arroz, feijão, frango assado. Risadas. Normalidade. Eduardo observou aquela cena e entendeu algo que demorou anos para aprender a seguir em frente. Não é esquecer quem partiu. É honrar o amor que ficou, permitindo que ele cresça. Naquela noite, ao apagar as luzes, Ana passou pelo quarto dos meninos e ajeitou os cobertores. Parou na porta, respirou fundo e sussurrou. Eu fiquei. E ficou. Porque algumas famílias não nascem do sangue. Nascem da dor compartilhada, da coragem de amar de novo e da decisão diária de não ir embora. E você teria coragem de recomeçar mesmo depois de perder tudo? Conte nos comentários e se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias que tocam a alma. A notícia chegou sem aviso numa manhã clara demais para algo tão pesado. Eduardo estava na cozinha preparando o café quando o telefone tocou. Número desconhecido. Atendeu sem pensar. Bastaram poucas palavras para o mundo diminuir de tamanho. Ele desligou devagar, apoiou as mãos na pia e ficou ali parado, como se o corpo tivesse esquecido como se mexe. Ana percebeu na hora. O que foi? Perguntou com aquele tom que mistura cuidado e alerta. Eduardo levantou o olhar, os olhos marejados, mas firmes. É o banco. A empresa vai passar por uma reestruturação pesada. Cortes grandes. Meu nome está na lista. O silêncio caiu entre eles. Não era medo de faltar dinheiro. Era algo mais profundo. Era a sensação de instabilidade voltando àquela velha ameaça de que tudo podia desmoronar de novo. Lucas e Davi chegaram empurrando as cadeiras, curiosos com o clima estranho. Papai Lucas perguntou. Aconteceu alguma coisa? Eduardo se abaixou na frente deles. Aconteceu, filho. Mas não é o fim. Só é diferente do que a gente planejou. Naquela semana a casa ficou mais quieta, não triste, atenta. Ana percebeu Eduardo mais calado, acordando cedo demais, indo dormir tarde demais. Não havia desespero, mas havia peso. Numa noite depois que os meninos dormiram, ela se sentou ao lado dele no sofá. Você não precisa carregar isso sozinho, disse. Eu sei, ele respondeu. Mas é difícil não sentir que estou falhando de novo. Ana segurou a mão dele. Falhar seria ir embora. Falhar seria se fechar. O que você está fazendo é enfrentar. Dias depois, Eduardo tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesmo. Recusou uma proposta que exigiria mudança de cidade, rotina exaustiva, ausência constante. Não era mais só sobre status ou carreira. Eu escolho ficar, disse simples quando contou a Ana. O impacto veio aos poucos. Ajustes, menos luxo, mais contas pensadas, nada dramático, mas real. E curiosamente algo mudou no clima da casa, mais presença. Eduardo passou a levar os meninos às terapias, aprendeu a ajudar nos exercícios. Errou, tentou de novo, riu junto quando nada dava certo. Certa tarde, Davi olhou para ele e disse, Papai, você tá mais aqui. Eduardo sentiu o peito apertar. Eu sempre estive filho. Mas agora eu aprendi a ficar de verdade. Ana observava tudo com um misto de orgulho e medo. Porque amar também é isso, saber que tudo pode mudar, mas ainda assim permanecer. Alguns meses depois, numa consulta, o médico comentou que o avanço emocional dos meninos estava acima do esperado. Segurança emocional faz diferença, disse. Criança sente quando o adulto está inteiro. Na volta para casa, Eduardo dirigia em silêncio. De repente falou, eu passei anos tentando controlar o futuro. Agora, eu só quero estar presente no hoje. Ana sorriu. Naquela noite, os 4 jantaram juntos. Conversa boba. Risadas sem motivo. Vida acontecendo. Nada estava perfeito. Nada estava garantido. Mas estava vivo. Eduardo entendeu finalmente que sucesso não é nunca cair. É saber quem está ao seu lado quando o chão treme. Ana entendeu que família também se constrói nas perdas compartilhadas. E os meninos aprenderam algo que ninguém ensina com palavras, que amor não é promessa distante. É escolha diária. E você? Se tudo mudasse amanhã, quem escolheria ficar ao seu lado? Conte nos comentários e se inscreva para continuar acompanhando histórias que mostram que mesmo quando tudo muda, o amor pode permanecer. A virada não veio como milagre. Veio como constância. 1 ano depois da demissão, Eduardo já não se apresentava como ex-executivo.
Agora, quando perguntavam o que fazia, ele respondia sem vergonha: "Sou pai e estou construindo algo novo." O projeto começou pequeno. Um fundo social para ajudar famílias com crianças em reabilitação, aquelas que não tinham dinheiro, contatos ou tempo para lutar sozinhas. Nada grandioso no início. Uma sala alugada, uma mesa emprestada, 2 computadores usados. Mas tinha propósito. Ana acompanhava tudo de perto mesmo sem aparecer. Ajudava nas planilhas, ligava para mães aflitas, traduzia termos médicos complicados em palavras simples. À noite, quando as crianças dormiam, eles conversavam sobre o dia, cansados, mas inteiros. Lucas e Davi também mudaram. Não de forma espetacular, mas real. As crises diminuíram. O medo noturno quase sumiu. Eles passaram a chamar a casa de nossa, não mais a casa. Certa manhã, enquanto Eduardo ajustava a cadeira de Lucas antes da terapia, o menino segurou seu braço. "Papai, quando eu crescer quero ajudar crianças como eu." Eduardo sentiu o nó na garganta. "Você já ajuda, filho. Só de existir." O fundo começou a ganhar força. Uma reportagem local contou a história. Doações surgiram. Parcerias inesperadas apareceram. Não era fama, era sentido. Mas junto com a visibilidade veio algo que Eduardo temia. O passado. Voltou a bater à porta. Uma antiga proposta, agora maior, mais lucrativa, com promessas de estabilidade total. Salário alto, viagens constantes, ausências previsíveis. Ele levou dias para responder. Numa noite sentou com Ana na varanda. O céu estava limpo, poucas estrelas, silêncio bom. "Se eu disser que pensei em aceitar, você vai entender?" perguntou. Ana não respondeu de imediato. "Vou entender", disse por fim. "Mas vou perguntar, você estaria lá? Ou só trabalhando?" Eduardo olhou para dentro da casa. Viu Lucas desenhando torto na mesa. Viu Davi rindo de algo bobo na TV. Viu vida. No dia seguinte, recusou a proposta. Não houve arrependimento. Houve alívio. Meses depois, o fundo conseguiu ajudar a primeira família completa. Uma mãe chorando de gratidão. Um pai sem palavras. Uma criança começando a reabilitação com esperança. Eduardo voltou para casa naquele dia em silêncio. Ana percebeu. "Aconteceu algo." "Aconteceu tudo", ele respondeu. "E nada disso teria sido possível se eu não tivesse perdido antes." Ela segurou a mão dele. "Às vezes a queda não é castigo, é direção." Naquela noite os 4 jantaram juntos. Arroz, simples comida quente, conversa atravessada. Lucas contou uma piada sem graça. Davi riu alto. Ana sorriu cansada. Eduardo pensou em Lívia. Não com dor, com gratidão. Ele finalmente entendeu. Nem toda a história de amor termina com quem começou. Algumas continuam com quem teve coragem de ficar. A vida não devolveu o que foi tirado, mas ofereceu algo novo, algo possível, algo real. E isso ele aprendeu também é milagre. E você? Se a vida te tirasse tudo para te ensinar a ficar, você ficaria? Conta nos comentários e se inscreva para continuar ouvindo histórias que lembram a gente do que realmente importa. O dia amanheceu simples como tantos outros. Café passado na hora certa, sol entrando pela janela da sala, Lucas e Davi discutindo qual desenho iam assistir. Eduardo observava aquela cena comum com um nó na garganta. Durante anos ele achou que felicidade vinha em grandes conquistas. Agora ela estava ali no barulho, na bagunça, no riso fácil. Ana entrou com uma bandeja de frutas e parou por um segundo olhando os meninos. Eles estavam maiores, mais seguros, mais vivos, e ela sentiu algo que demorou a aceitar, mas agora já não fugia pertencer. "Mãe, senta aqui", Davi disse, batendo no sofá. Ana sentou. Eduardo respirou fundo. Não havia mais medo naquele gesto. Só verdade. Naquela noite, depois que os meninos dormiram, Eduardo saiu para o quintal. O céu estava escuro, mas tranquilo. Ele pensou em tudo o que perdeu. E em tudo o que ganhou depois disso. Pensou em como quase deixou o medo destruir o que ainda podia ser construído. Ana se aproximou. "A gente não escolheu essa história", ela disse. "Mas escolheu continuar." Eduardo assentiu. Era isso. Eles não apagaram o passado. Aprenderam a caminhar com ele. Às vezes a vida não nos devolve o que foi tirado. Ela nos oferece algo diferente. E só quem tem coragem de ficar, de amar de novo e de confiar, consegue perceber. Amor não é garantia de que nada vai dar errado. Amor é decisão diária, mesmo com medo.
especialmente com medo. Porque família não é perfeição. É presença. É escolha. É ficar. E você? O que faria no lugar deles? Teria coragem de recomeçar, mesmo depois de tanta dor? Deixe seu comentário. Curta o vídeo e se inscreva no canal para mais histórias que tocam o coração e lembram a gente do que realmente importa.